Beleza, galera? Hoje é dia 29 de fevereiro de 2020, último dia do mês de fevereiro, e o vídeo de hoje é para falar um pouco dos materiais que nós utilizaremos agora no primeiro semestre no seminário. Para começar, vamos dizer quais são as disciplinas que nós teremos. Eu anotei aqui para que não dê problema com a minha memória e eu esqueça de alguma. Serão 8 disciplinas nesse primeiro semestre, que são inglês instrumental, geografia e arqueologia bíblica, vocação e espiritualidade, inglês de novo, eu ia repetir, são 2 aulas na semana, psicologia geral, metodologia da produção científica, hermenêutica 1, introdução à filosofia, sociologia geral e só. Essas serão as disciplinas. E o que acontece? Logo que a gente começou, a gente pegou as ementas de cada uma das disciplinas. E isso eu achei legal, bem organizado. Já tem a data do semestre inteiro, de quando serão as provas, de quando serão os trabalhos, o que você precisa para tirar nota, o que não precisa, quais as regras, como serão as aulas e tudo mais. As aulas são, em regra, expositivas. Então, os professores se utilizam ali, vai de data show, coloca ali, faz as apresentações, as explicações e você vai anotando o que bem entender aí no seu caderno, e aí eles têm os materiais que serão pedidos nas provas. Eles também disponibilizam no Google Drive uma sala de aula lá virtual, e cada uma das disciplinas você consegue acessar lá e tem um conteúdo das aulas, as apresentações em PowerPoint ou apostila, se for o caso, dependendo da disciplina. E dentre os vários materiais que nós precisamos são os livros. Alguns são para leitura integral e alguns apenas para algumas partes do livro. Por exemplo, eu vou mostrar quais eu já adquiri aqui, mas só que, por exemplo, em Introdução à Filosofia, ele passou lá, o professor, diversos livros, mas são livros que não precisa a leitura integral deles, são apenas alguns capítulos. E aí você lê o determinado capítulo ou as páginas de tal a tal, e aí, determinado dia, o dia da avaliação, você vai fazer uma declaração de que leu. Você só pode fazer a prova se realmente você leu, e aí é claro que a declaração você não tem como comprovar, é de cunho pessoal, mas nós sabemos que você não vai mentir. Se por acaso você mentir, você não vai mentir para o professor nem para os alunos, você vai estar mentindo diretamente para Deus, pecando. Então pressupõe que você vai falar a verdade. Então você certifica lá, você certifica que leu aquele conteúdo, e aí você pode fazer a prova e vai ser baseada naquelas páginas que o professor passou. Por exemplo, essa semana agora eu li esse livro aqui, O Mundo Precisa de Filosofia, de Eduardo Prado de Mendonça, das páginas 9 a 111. Foi disponibilizado fotos aí pelo pessoal da turma, das páginas que foram pedidas desse livro, então eu fiz aqui as minhas anotações, tipo o resumo desse livro aí, já para me preparar, porque agora dia 5 de março terá uma prova dele. Então vem aqui, isso tudo é o resumo dessas páginas aí, desse livro que eu li aí, O Mundo Precisa de Filosofia. Falando em leitura ainda, na matéria de vocação e espiritualidade, ele dá como tarefa para nós lermos toda semana 1ª e 2ª Timóteo e Tito, que são consideradas as epístolas pastorais que o apóstolo Paulo escreveu, tanto para Timóteo quanto para Tito. Além disso, eu tenho aqui na minha mão 3 livros que eu precisava ler. Foram indicações do presbitério, o qual eu faço parte. Então, a história da igreja cristã, estou aqui quase na metade dele, onde está anotado aqui, estou lendo. E eu tenho mais esses 2 para ler, que não é do seminário, é do presbitério. O presbitério ele disponibiliza leituras obrigatórias e não obrigatórias. As obrigatórias eu já li todas, são 8, e as não obrigatórias são 8, mas eu gostaria de ler também para ficar por dentro. Então tá faltando esse é a história da igreja cristã, e esses 2 aqui, o Cristão e a Cultura e Calvino de A a Z, que por enquanto eu estou deixando eles aqui um pouco de lado por causa das leituras obrigatórias aqui do seminário, que são bastante. Eu vou mostrar já para vocês aqui. Esse livro chegou essa semana, não utilizaremos nesse semestre, só no 2º semestre, hebraico bíblico. Só que o professor já nos orientou a decorar o alfabeto hebraico, porque é uma das disciplinas que mais reprovam, tanto hebraico quanto grego, que nós teremos no ano que vem, se eu não estou enganado. Então já adquiri, foi o livro mais caro, R$ 95. O professor exige que seja dessa 11ª edição aqui, e é bem interessante, ele tem vários exercícios e tem aqui as
a língua hebraica aqui que o bicho pega. Bom, 5 minutos só de enrolação e agora vem o livro, os livros pedidos mesmo no seminário. Já foi aí uns R$500 só desses livros. Então, se você está para ir para o seminário, já reserve um dinheirinho. Eu já sabia que teria esse gasto, então já me preparei para fazê-los. A biblioteca lá do seminário ela é bem grande, ela tem muitos livros lá, só que eu acho que é um pouco complicado de ficar pegando os livros, principalmente porque na leitura trabalhada, eu vou gravar um vídeo falando disso aí logo em breve, você precisa fazer anotações no livro, precisa riscar, grifar, fazer anotações e tudo mais. Você não vai fazer livro emprestado e nem livro da biblioteca. Então, tendo condições, adquira os livros. Claro, se você não tiver condição, vai ter que fazer o que dá. Pega emprestado, pega na biblioteca. Só não pega pirata. Não vai ficar baixando livro pirata aí que você está prejudicando alguém. Então, os livros de até agora. Esse aqui, que eu até gravei uma resenha há um bom tempo, depois eu li de novo, A Vida Religiosa dos Estudantes de Teologia, de B.B. Warfield. Já li e já fiz o que tinha que fazer com esse livro, já está encostado ali por enquanto. Agora nós temos que ler O Chamado para o Ministério, de Charles Spurgeon. Nós temos O Pastor Aprovado, de Richard Baxter. Eu li esse livro, gravei resenha aqui no canal já há um tempo, ano passado, mas adquiri de novo e vou ler de novo porque é a exigência da matéria Vocação e Espiritualidade. Isso aqui também é esse livro do Lições aos Meus Alunos, do Charles Spurgeon, também é determinante foi determinado pela disciplina Vocação e Espiritualidade. Temos aqui Temperamentos Transformados, é um livro que precisa ser lido e feito um trabalho de resposta de algumas questões, foi passado pela disciplina de Psicologia Geral. Aqui nós temos O Cristão e a Sociologia, que foi passado pela matéria de Sociologia, não li ainda, lerei logo em breve. Esse livro, Terra de Deus, foi passado pela disciplina de Geografia e Arqueologia Bíblica. Bem interessante, eu comecei a dar uma folheada nele, bem legal. Depois nós temos Introdução à Hermenêutica Bíblica, que foi passada pela disciplina de Hermenêutica 1. Esse aqui tem que ser lido inteiro e fazer a declaração lá, acho que em junho ou maio, de que leu o livro, e a prova vai ser baseada nesse livro e num outro que eu já vou falar aqui daqui a pouco. O Ministério Pastoral segundo a Bíblia, que foi pedido também pela disciplina de Vocação e Espiritualidade. A Bíblia e seus intérpretes foi passada pela disciplina de Hermenêutica 1, e esse aqui também vai ser usado na prova lá de Hermenêutica, aquele livro anterior que eu falei. E esse aqui, a especificidade dele é que toda semana você tem que ler um capítulo e fazer um fichamento e entregar para o professor no dia da aula dele. Toda semana você vai apresentando esse fichamento, tipo um resumo, entre aspas, de cada capítulo, anotando o que você entendeu e as suas dúvidas, se porventura tiver alguma. O Ministério Pastoral, esse livro aqui, ele é uma reedição, que está até aqui escrito, do livro Redescobrindo o Ministério Pastoral, de John MacArthur. Esse aqui é para ler só o capítulo 6 dele, mas como é um livro importante, eu adquiri ele inteiro. E depois nós temos O Pensamento Econômico, esse aqui é barra pesada, hein? Esse aqui, O Pensamento Econômico e Social de Calvino. Esse livro, que para em pé, gordinho, tem que ser lido e vai servir de base para um trabalho que nós temos que entregar lá. E por fim, esse Manual Bíblico de Mapas e Gráficos, que eu comprei também para a disciplina de Geografia e Arqueologia Bíblica, que ele consta tudo as medidas, os mapas lá da região da Palestina e tudo mais. Bem interessante também. Ele não era obrigatório, mas era muito bom tê-lo para estudar essa disciplina de Geografia e Arqueologia Bíblica. Então, passamos aqui pelos livros desse semestre. Essa quantidade razoável aí, né? E já fica aqui indicações, caso você queira se quiser se aperfeiçoar em determinadas disciplinas aí dessas que eu falei. A hermenêutica, por exemplo, você tem aqui 2 indicações excelentes. Eu quero me aperfeiçoar em vocação e espiritualidade. Será que eu tenho um chamado ministério pastoral? Será? Tem aqui mais algumas opções grandes. Eu gosto de geografia e arqueologia bíblica, eu acho bem legal. Tem aqui o Terra de Deus, algumas indicações aí interessantes. Não li eles todos, vou começar. E aí eu vou, como sempre eu faço, após o término de leitura, gravar uma resenha aqui a respeito do livro, beleza? Então tá aqui algumas indicações, alguns esclarecimentos, e se você tiver alguma dúvida, mande aí na descrição, beleza?
Forte abraço, excelente final de semana e tamo junto. Ah, lembrando que conforme forem tendo as provas e os trabalhos, eu vou estar estudando a respeito de determinados assuntos e aí eu te convido a estudar junto comigo aqui. Então, provavelmente, a partir de agora, mais pra frente aí, a gente vai gravar alguns vídeos específicos de algumas disciplinas aí que aproveito para eu estudar. Eu vou estudando conforme eu tô gravando o vídeo e se porventura você tiver alguma dúvida e mandar, vai me ajudar a estudar também. Então a gente vai fazendo aí uma trocação de ideia, beleza? Forte abraço, excelente final de semana e isso aí.